Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Semana é marcada por manifestações na Argentina. Produtores rurais bloqueiam rodovias e protestam contra medidas do governo. Sri Lanka passa pela pior crise desde a independência e a população sai às ruas. O presidente foge do país. Na Europa, após onda de protestos, agricultores da Holanda vivem impasse. Proposta do governo para reduzir emissões de nitrogênio pode inviabilizar a atividade agrícola. E o que acontece na agricultura e geopolítica mundial é tema desta edição. Você vai ver também que o petróleo caiu para o menor patamar desde fevereiro. Será que o preço do diesel no Brasil também vai recuar? A economia da China desacelera e o mercado vê risco de novas restrições com casos de Covid-19 no país. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Na Argentina, o setor agropecuário realizou manifestações na última quarta-feira. Com caminhonetes e tratores, os produtores rurais argentinos protestaram em rodovias e paralisaram por 24 horas a comercialização de grãos e carnes. Eles criticam as medidas adotadas pelo governo de Alberto Fernandes, como a taxação das exportações agrícolas e escassez de diesel. No Sri Lanka, a população voltou às ruas após a residência oficial do presidente ser invadida na última semana e ele fugir do país. Além de uma severa crise econômica impactada também pela Covid-19, o país vive um caos gerado pela alta de alimentos e inflação, depois que o presidente repentinamente determinou que todo o agro virasse 100% orgânico, o que não deu certo. No ano passado, ele proibiu as importações de fertilizantes e defensivos agrícolas e o resultado foi uma queda de 40% na produção de arroz e inflação de 80% em 12 meses no Sri Lanka. Já na Europa, agricultores e pecuaristas holandeses vivem um impasse após o governo propor no início de junho uma redução das emissões de nitrogênio em 50% até 2030. Os protestos ocorrem há semanas e contam também com o apoio da população. O setor alega que a meta indicada pelo governo holandês é impossível de ser atingida e está baseada na redução de animais e expropriação de pecuaristas. Para atingir o plano, algumas fazendas holandesas precisariam ser estatizadas. Tudo isso e muito mais vai ser abordado por nós a partir de agora. Vamos convidar os nossos analistas e especialistas de hoje para tratar também da produção de alimentos versus a agenda verde. Para este e outros temas, eu gostaria de saudar André Nassar, presidente executivo da Biov. Seja muito bem-vindo, André. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo bem, Obrigado. Obrigada pela presença. Muito bem, vamos convidar e saudar Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo. Oi, Kelly, oi, André. Prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto tão importante. Tão importante. Eu vou também convidar para essa conversa o Christian Lobauer. Eu volto com vocês já, porque a gente gravou uma entrevista com o Christian Lobauer para tratar também deste tema e ele vai participar remotamente do nosso debate sobre agenda verde e produção. Começo com você, Christian. Há um antagonismo, na sua visão, entre a agenda verde e a produção de alimentos no mundo? A tal da estratégia do Farm to Fork, né, que está num acordo, numa aprovação do Congresso Europeu, o Green Deal, o Pacto Verde, né, está sendo colocado em prática, vamos dizer assim. E isso tem trazido consequências de todo tipo, uma insegurança geral, principalmente nos produtores agrícolas e no consumidor europeu e mundial, porque são medidas que
tem uma intenção que me parece uma intenção positiva, uma intenção razoável, de sustentabilidade, etc., mas na realidade estão gerando uma instabilidade enorme. São medidas que não se sabe muito bem como vai se aplicar. Então, assim, o que está acontecendo na Holanda e com reflexos em países europeus, como Itália, Polônia, e a percepção que se tem em outros países agrícolas, como Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, é uma tensão crescente, porque é uma política que pode até ser que seja bem intencionada, mas ela está muito mal formulada e está sendo muito mal aplicada. O caso holandês é muito claro disso, porque a Holanda é um país agrícola, um país que tem uma tradição de gerações que trabalham na agricultura, é uma escola de agricultura mundial, e as decisões foram, embora aprovadas pelo parlamento holandês, são decisões que não se sabe como se vai implementar, só que tem que encerrar uma atividade centenária, tradicional da Holanda, em alguns dias ou meses, sob a condição de que vão ser todos indenizados. E a indenização certamente vai sair do imposto do contribuinte holandês. Então, assim, é uma coisa que está meio fora de qualquer modelo assim, de transição, de adaptação, nem parece muito decisão de país democrático. Obrigada, Christian, pelas contribuições. A gente vai em frente agora ouvir você, André, que está conosco. Qual a sua avaliação sobre essa agenda verde e a produção de alimentos? Tem alguma oportunidade, algum desafio que você já gostaria de dividir conosco? Olha, Kellen, eu acho que os holandeses foram loucos, tá? O que eles fizeram, o que o governo fez, só acho que vale comentar rapidamente a questão da Holanda. Eles querem reduzir em 50% as emissões de NOx. Se você olhar o histórico holandês, nos últimos 20 anos, eles reduziram 30 já. Só que eles levaram 20 anos, agora querem fazer em 7. Então, eu estou bastante surpreso, né, com essas decisões desses governos que adotaram uma agenda verde, mas querem levá-la ao limite, sem entender os impactos dela. Então, no meu entendimento, nesse modelo não tem oportunidade nenhuma, quer dizer, não é por aí, né? A agenda verde ela tem que estar casada com o aumento da produtividade do setor agrícola. Se isso ocorrer junto, o setor agrícola, ele, na verdade, ele vai ganhar e vai contribuir para reduzir as emissões. É isso que a gente tem que buscar, e o exemplo holandês foi o pior de todos, não é? No meu entendimento, assim, é uma imposição de um esforço sobre o setor que já ficou claro que o setor não consegue fazer. E isso vai acontecer com outros setores também. Então, eu estou mais surpreso com a irresponsabilidade dos governos, tá? Esse é um ponto importante que você coloca, e o Christian também, André, que não houve uma transição e que não há oportunidades, como você disse, se a agenda for conduzida desta maneira. Essa moda pode pegar? O Brasil tende a importar esse tipo de modelo em algum momento? Você acha que isso é um risco? Não, o Brasil não vai importar isso em hipótese alguma, tá? É claro que a gente está buscando, como o Brasil, oportunidades na agenda verde, mas nós não vamos impor, aliás, nós não vamos fazer, aqui no Brasil, nós não vamos fazer nenhum tipo de imposição sobre o setor agrícola, o setor energético, o setor de transportes. Vai ser, aqui no Brasil, eu enxergo como uma transição muito mais lenta, né? E uma transição focada em pontos específicos que a gente pode discutir depois, que é você reduzir a emissão onde é mais rápido para reduzir, que é principalmente a questão do desmatamento, que é onde eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Mas nós não vamos mexer em setores econômicos, eu não acredito, e aí eu vou fazer uma fala mais forte. Nem governo de direita, nem governo de esquerda vão fazer isso. Muito bem, obrigada, André, pelas contribuições iniciais. Marcelo, como você na Embrapa e a sua especialidade no setor também na cobertura de meio ambiente tem visto essa situação no Sri Lanka, que chamou a atenção de muitos de nós, né? Um país que um governo tentou implementar uma agricultura 100% orgânica, sem uma transição, levou a um colapso econômico, o próprio presidente fugiu do país. A gente viu agora a situação da Holanda sendo comentada e vários protestos de agricultores ao redor do mundo. Qual é a sua visão? Qual é o termômetro da situação que nós estamos observando acontecer em diferentes países?
Kelly, primeiro eu concordo com as posições que o André colocou, que o Christian trouxe também, né? E aqui eu acho que tem um ponto muito importante, né? A gente tem que falar aqui em transição e transição com responsabilidade, né? São dois casos bastante distintos, isso que aconteceu no Sri Lanka e o que está acontecendo na Europa. O que aconteceu no Sri Lanka foi uma irresponsabilidade tremenda, né? Foi uma decisão política feita sem qualquer consulta, né, técnica ou científica mínima, onde não é possível você sair e mudar 100% um modelo de produção, reduzindo insumos da noite para o dia e não querer ter uma redução de produtividade. E aí entra a nossa famosa frase aqui do nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, que agro é paz, né? Ou seja, fome e guerra estão muito associadas. É o que está acontecendo lá no Sri Lanka. Quando a gente vê essa questão na Europa, eu acho que é até um pouco mais complexo no sentido da gente estar falando de um plano que vem sendo discutido há muitos anos, né? O Green Deal, na verdade, ele vem sendo discutido há muitos anos, ele saiu em 2019, então a gente tem que lembrar que 2019 ainda não tinha pandemia, né? E ainda não tinha guerra Rússia na Ucrânia. E eles tinham um cronograma de implantação de práticas que eles estão acelerando e isso está causando uma série de problemas, né? E eles têm um foco muito forte, muito grande na neutralidade das emissões até 2050 com esse Green Deal e no caso do Farm to Fork, ou seja, aquilo que envolve a agricultura, eles trazem algumas conclusões que mostram que eles querem ser um padrão para o sistema global de produção de alimentos. E aí eu concordo plenamente com o André que isso é impossível de ser transmitido dessa forma que eles estão imaginando, mas isso está no foco do Green Deal, que esse padrão de sustentabilidade do produtor europeu deveria ser o padrão global a ser seguido. Aí a gente tem um monte de questões aqui que a gente precisa discutir, falar um pouquinho de ciência, de tecnologia, de transição, e depois terminar com a fala do André, que eu queria trazer um dado quando a gente está falando aqui de emissões versus desmatamento versus agro. Ótimo, então para eu não perder o ponto, que a gente vai participar para a discussão de desmatamento na sequência, eu gostaria só de saber se você acredita que esse modelo da Europa, ele deve ser um padrão para o restante do mundo, você falou sobre isso. E o segundo aspecto, você usou a palavra acelerar. Você disse que está havendo uma aceleração em relação à agenda do Green Deal, mesmo nesse contexto de guerra e pós-pandemia. Gostaria de 2 colocações suas sobre esses aspectos. Marcelo. Quando foi estabelecido o cronograma do Green Deal, o ano de 2022 e 2023 eram os anos das grandes decisões. Né, já estava lá no cronograma deles. E eles agora estão implantando isso. Mas quando isso foi pensado e trabalhado, nós estávamos num contexto bastante diferente, global. Né? E eles mantiveram, né, esse processo de legislação, que o pacto é um grande acordão entre todos os países. E agora isso está virando lei. E cada passo desse vai trazendo obrigações para os países membros. Né? A Holanda está se antecipando a esse padrão, né, de já estabelecer essa redução, provavelmente por querer sair na frente ou querer ter alguma outra vantagem interna dentro do processo, né, de negociação para isso e está forçando, né, esse processo. Tá? Mas já estava previsto dentro desse acordo que tivesse transições aqui entre 2022, 2023 até 2027, várias ações na área de fertilizantes, na área de pesticidas, na área de processamento de alimentos e várias outras questões nesse modelo. Excelente. Quanto a isso ser um modelo global, é impossível a gente ter um único modelo global de agro. Primeiro que a gente está falando de agriculturas muito distintas e muito diferentes. Né? A gente está falando em situações de alimentação e de produção de alimentos muito distintas entre países europeus, países do hemisfério norte e países tropicais ou países do hemisfério sul como o nosso. Né? Então, eu acho que tem elementos comuns, elementos que todos estão buscando, que é a questão da sustentabilidade, da redução de impactos ambientais negativos, mas isso vai ter que ser feito numa transição adequada, com base em ciência e
adequada a cada ambiente, a cada sistema de produção. Não dá para ter um modelo único ou um modelo hegemônico que vá atender a todas as necessidades. Interessantíssimos os pontos que você, Marcelo, você, André e o Christian colocaram nessa primeira rodada, e a gente vai agora dar início a uma segunda rodada. André, em um artigo publicado nesta semana, você disse que o Acordo Verde, que proíbe a União Europeia de importar produtos agrícolas provenientes, ou seja, originados de áreas de desmatamento ilegal, está em fase final de aprovação. Quais as consequências essa aprovação poderá trazer ao agro brasileiro? Bom, são duas consequências, né? Uma é uma consequência mais prática, que traz impacto para os negócios, para as nossas cadeias, sobretudo dos produtos que estão incluídos na legislação, né? Que acho que os três mais importantes para nós, né? É a soja, a carne bovina e o café, né? Mas tem cacau, palma, tem outros produtos ali, madeira também, né? Então, assim, tem consequências nas cadeias de fornecimento para a Europa e vão ser necessárias adaptações para atender o que a Europa quer, tá? E tem uma segunda consequência, que eu vejo ela como uma consequência mais política, diplomática, né? Que é essa questão de classificar países com alto, médio ou padrão e baixo risco, né? Porque, assim, a exigência das cadeias, ela é igual para quem exporta do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, de qualquer país, né? Agora, na hora que você coloca que uma determinada região tem um risco elevado de desmatamento, você aumenta essas exigências para o setor privado. Então, você discrimina contra aquela região. Então, eu acho que, nesse sentido, o Brasil tem que ter uma postura muito forte de reciprocidade com o europeu, né, de dizer, olha, essa questão de classificar o país como alto risco não pode, porque senão eu vou te classificar também como alto risco de outras coisas, porque na Europa também tem alto risco, eles usam, por exemplo, são muito intensivos em energia fóssil, né? Então, nós temos que separar essas duas coisas. Claro que aqui na Biov, a nossa preocupação principal é como ajustar a nossa cadeia para atender o que o europeu quer, para não haver interrupção de comércio. Agora, hoje a gente acredita que esse ajuste vai resultar em aumento de custo para o europeu. E em contexto de guerra, tudo isso, não é uma boa ideia você gerar aumento de custo, porque você vê os holandeses lá como eles estão se manifestando, né? Então, assim, o Green Deal europeu vai impor aumento de custo em vários setores, inclusive nos alimentos que eles vão importar, tá? Agora, se esse aumento de custo, ele resultar em novas tecnologias que são menos intensivas em carbono, talvez todos nós venhamos a ganhar. A gente não sabe direito ainda. Excelente, André. Vamos aqui organizar o raciocínio para a nossa audiência também acompanhar, porque essa é uma audiência, ou melhor, um tema muito complexo, que tem uma série de repercussões em diferentes elos da nossa cadeia, e eu gostaria de focar nele ainda com você, André. Você falou que essa situação de origem de desmatamento vai trazer consequências práticas para cadeias como, por exemplo, soja, carne bovina, entre outras, e requerem uma adaptação para atender a Europa. Um ponto que para mim é muito sensível é o ponto de uma eventual moratória do cerrado, ou seja, a gente tem visto, e eu conversei com muita gente nos últimos dias, uma expansão econômica vibrante em áreas do Tocantins, áreas do Maranhão, que são áreas do bioma cerrado. Esta abertura de novas áreas, o produto de lá não poderia ser mais originado para a Europa, porque a data de corte para receber produtos vindos de áreas de desmatamento é qual? A data deles lá, do europeu, é 2020, tá? É final de 2020. Veja, pode sim originar produto do Tocantins, só que assim, no navio que vai para a Europa, se tiver carga do estado do Tocantins, do estado da Bahia, de qualquer estado, né? Não pode vir de fazendas que fizeram abertura de área depois de 2020. Então, essa soja que vai vir de uma propriedade de qualquer estado que teve abertura de área, ela não será destinada para a Europa, ela será destinada para outros mercados.
porque o europeu, na verdade, ele não quer impedir a abertura de área no Brasil, ele só quer que a soja que ele vai comprar não tenha vindo de uma fazenda na qual houve abertura de área depois de 2020. É esse tipo de adequação da cadeia que eu estou explicando. Nós vamos ter que construir essa cadeia de custódia para atender o europeu. Mas as empresas que são exportadoras vão continuar comprando de produtores que abrem área no Tocantins, só que esse produto, essa soja, não pode ser destinada ao mercado europeu, porque o consumidor europeu, porque o legislador europeu não quer mais. Entendido, André. E quando você diz que essa agenda do Green Deal está avançando, você quer dizer que o ponto de corte, eles querem comprar produtos que não venham de área de desmatamento legal ou ilegal a partir de 2020. Isso vai valer na prática para cargas que serão enviadas para a Europa a partir de quando? Então, isso ainda não está perfeitamente definido. Na nossa visão, isso vai afetar as cargas a partir de 2024, porque eles ainda precisam aprovar a lei no parlamento lá deles, né? Isso está marcado para dia 12 de setembro. E certamente vai ter um ano de transição. Então, a gente está enxergando que os negócios serão afetados na safra, vamos falar assim, na safra 23, 24, na safra que será colhida em 24. Muito bem. Você falou em 12 de setembro. Clarifica para a nossa audiência o que essa data significa em termos de avanço da Agenda Verde com impactos diretos para o agro do Brasil. Tá, funciona como aqui, né? Quer dizer, você tem um projeto de lei que é apreciado lá em comitês no Parlamento Europeu e uma hora o Parlamento vota, como aqui no Brasil. A data de votação é 12 de setembro. Então, uma vez votado, aprova, vira uma lei aprovada, sancionada, e aí todos os países vão ter que seguir. Muito bem, André, muito obrigada. Eu vou pegar um gancho do que o André trouxe para trazer você para essa conversa, Marcelo, porque o André apontou uma preocupação, e me corrija, André, se eu fizer algum erro na maneira como eu interpretei a sua fala, ele apontou uma preocupação sobre a classificação de países com risco mais alto ou mais baixo ligado a desmatamento, no sentido de que isso pode causar até uma barreira de entrada para os nossos produtos em áreas como, por exemplo, a Europa. E na fala anterior, Marcelo, você disse que gostaria de fazer contribuições em relação a desmatamento, agenda verde, produção de alimentos. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente seguir nessa direção, concorda? Ótimo, Kelly. Só até acrescentando, André, essa semana eu vi que eles estão expandindo essas cadeias tradicionais, agora incluindo também o milho, suínos, aves e carne também de ovinos, né? Isso está em discussão também, eu não sei se passa nessa votação já de 12 de setembro, mas já está para ampliar essa lista que, além da soja, da carne bovina, do óleo de dendê e outros, incluir também o milho, suínos e aves, que são 3 cadeias que também são muito importantes para nós. Sobre essa questão, Kellen, eu queria falar um pouquinho da oportunidade que o Brasil tem. E aí uma fala que o André trouxe lá atrás, de que a gente tem uma condição de liderar essa questão da produção verde de alimentos, se a gente resolver um grande problema nosso, que é essa questão do desmatamento ilegal. Tá? Especialmente o desmatamento ilegal ou esse avanço no desmatamento e intensificar as nossas áreas de produção e recuperar as nossas áreas de produção. Eu queria dar alguns números só para a gente ter a dimensão do que eu estou falando. A gente tem muita tecnologia, conhecimento da agricultura tropical, nós temos aí as nossas famosas tecnologias do Plano ABC, né? Recuperação de pastos, integração lavoura-pecuária, plantio direto, todas essas questões aí, né? E nós temos uma meta, por exemplo, com essas tecnologias do Plano ABC de 2020 a 2030, que é o ABC+, de reduzir por volta de 1,07 gigatons de CO2 equivalente, reduzir de emissões, ou seja, 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente evitado de 2020 a 2030 com o Plano ABC+. Se a gente pegar em biocombustíveis, a gente tem o RenovaBio, que tem uma meta também até 2030, 2031, de reduzir mais 0,7 gigatons, ou seja, 0,7 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Então, a gente está falando em horizontes, né, de 10 anos aqui, de 2020 até 2030.
Se a gente pegar os dados de emissão de CO2 equivalente do desmatamento equivalente ao ano de 2020 no Brasil, são os dados do CEG que está lá, eles equivalem a 1 gigaton de emissões. Ou seja, em um ano de desmatamento ilegal, nós consumimos praticamente tudo aquilo que se espera do Plano ABC em 10 anos. Então, a gente tem um esforço muito grande nessa tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia. Todas as tecnologias nos trazem não só redução de emissões, mas nos trazem adaptação, resiliência, capacidade de aumentar a produção, melhoria da fertilidade do solo, nos traz todos esses benefícios que contam para a nossa sustentabilidade, ou seja, que a gente poderia etiquetar os nossos produtos, né, de altamente sustentáveis. Mas se a gente não resolver este outro problema, essa ilegalidade ou esse problema da expansão inadequada de áreas agrícolas, ou nem sempre agrícolas, na verdade, na maioria não sendo agrícolas, né, nesse problema do desmatamento, a gente joga essa conta toda para dentro do agro. Então, todo esse esforço tecnológico, esse esforço de avanço que a gente está fazendo, fica mascarado, né? Fica escondido por trás disso, e isso nos gera todos esses problemas comerciais e globais que o André nos trouxe aqui. Então, eu só queria colocar Marcelo, esses números, porque eu acho que isso é fundamental para a gente pensar. Interessantíssimo esse debate também. Eu vou convidar vocês para aguardarem um minutinho, porque eu vou trazer mais um outro elemento para essa conversa, que é uma fala que eu tive com o Christian sobre a revisão do limite máximo de resíduos de neonicotinoides para alimentos ao redor do mundo. Eu volto já, porque isso também nos interessa. É isso então, a gente vai ouvir essa fala do Christian sobre a revisão do limite máximo de resíduos de neonicotinoides para alimentos ao redor do mundo. Esse tema entrou na pauta da Organização Mundial do Comércio após uma solicitação da Europa. Que tipo de impacto essa medida pode trazer? A gente vai ouvir agora. Essa agenda que existe na Europa do Green Deal e de sustentabilidade, etc., existe uma parte de uma intenção muito forte de se reduzir o uso de defensivos agrícolas. Pra você ter uma ideia, no Green Deal se estabelece um prazo de algumas décadas para reduzir em 50% o uso de defensivos agrícolas em alguns produtos mais tóxicos que sejam reduzidos e banidos definitivamente. Os neonicotinoides são um grupo químico, vem de nicotina, né, de neonicotinoide, o mesmo produto que tem no cigarro, né? Que são usados em vários produtos de defesa vegetal, já foram algumas vezes questionados na União Europeia, no parlamento, e já foram proibidos. O grupo inteiro dos químicos neonicotinoides foi proibido. O fato é que eles tiveram que rever a questão dentro da Europa, porque o impacto na produtividade europeia foi imediato, de queda de produtividade. Agora eles estão querendo exportar também essa agenda, eles estão querendo dizer o seguinte: para países que utilizam esses produtos, ou que utilizam neonicotinoides em outras agriculturas, vão ter que reduzir os índices de resíduos nos produtos exportados. Então, por exemplo, na soja, no milho, no brasileiro, por exemplo, vão ter que respeitar índices ainda mais baixos do que o Códex Alimentários estabelece. O Códex Alimentários é um documento internacional mundial das Nações Unidas, da FAO, né, que está no contexto da Organização Mundial do Comércio, que estabelece os índices de resíduo para todos os alimentos. E os europeus querem restringir ainda mais aqueles índices que já foram aceitos por todos os países do mundo signatários do acordo da OMC. Então, é mais uma linha de restrição de aceitação de produtos externos, sendo que lá dentro eles já utilizaram a restrição ainda maior para neonicotinoides, sob a alegação de que esses produtos têm efeito sobre a saúde das abelhas. Essa é a origem do problema e não é novidade que eles tratam dessa maneira. Muito obrigada, Christian Lobauer, por introduzir mais este tema no nosso debate sobre a Agenda Verde e Produção de Alimentos. Vamos então com você, André. A Biov está acompanhando esse debate sobre a revisão do limite máximo de resíduos de neonicotinoides para alimentos que entram na Europa. E aí a gente tem uma lista que inclui vários produtos, entre eles grãos. A gente está acompanhando porque, no limite, quem tem que fazer os controles, né, pré-carregamento disso para os navios e aí para a Europa são as nossas empresas, né, que são exportadoras.
porque ou as nossas empresas ou os terminais, né? São os terminais nos portos que também tem que fazer esse controle. Então, o assunto tem impacto diretamente, porque as empresas têm que estar preparadas para fazer todas essas análises e, evidentemente, até com risco de ter que recusar carga, devolver carga, caso haja resíduos acima do limite máximo, né? Do limite mínimo, mas assim, máximo, perdão. Mas assim, esse não é um grande problema para o Brasil, tá? A gente não vive muito esse problema. Agora, me preocupa muito, eu concordo com o Christian, esse assunto da forma como a Europa está trazendo, porque o outro assunto da agenda verde, desmatamento, eu acho que nós vamos encontrar uma solução comercialmente que é boa para nós. Agora, esse outro assunto, não, né? Porque você pode ter impacto grande na produtividade e aí a gente sabe os impactos que acontecem aí, sobe preço, né? Você tem riscos de segurança alimentar, então, eu também acho que a Europa ela tem que tomar mais cuidado nessas decisões que ela está tomando com respeito aos defensivos. Você acredita que a nossa audiência que está eventualmente encarando esse debate sobre neocotinoides, sobre revisão dos limites máximos, que agora entra na pauta do OMC, esse é um tema de impacto de curto, médio, longo prazo? Como a nossa audiência deve proceder na prática a partir dessa informação na visão da Biov, André? Veja que o europeu levou para o OMC, né? Quando ele leva para o OMC é porque ele está, basicamente, ele entende, certo? Que essa é uma decisão interna dele, ele comunica ao OMC, dá a chance de todos questionarem e depois ele adota. É assim que funciona, né? E ao ter comunicado ao OMC, ele está dizendo, afeta o comércio, mas eu quero estabelecer. Então, eu quero estabelecer esse limite. Então, assim, é um assunto de curto prazo, porque ele pode tomar uma decisão logo de reduzir os limites e aí nós temos que olhar para trás aqui no Brasil para ver se tem algum risco da gente não conseguir cumprir os limites. E aí não tem jeito, no que ele reduzir o limite, a gente vai ter que respeitar o limite, tá? É bem sério o que significa uma decisão desse tipo. Interessante. Só para fechar esse ponto com você, eu viajo muito, vocês também, pelo agro do Brasil, e quando vem essa discussão sobre exigências muitas vezes entendidas por parte da audiência agro em relação à Europa como excessivas, há um contra-argumento de, então a gente não precisa mais vender para a Europa, já que a Ásia tem tomado muito a dianteira no que se refere à compra dos produtos agros do Brasil. Como você avalia esse tipo de raciocínio, André? Eu acho que o raciocínio é válido, tá, Kellen? Mas assim, para nós que somos exportadores, se tem alguns que não querem vender, não tem problema. Outros vão querer e nós vamos continuar vendendo, tá? Assim, a gente não joga mercado fora, basicamente. Aí é uma decisão do produtor se ele acha que não faz sentido. Mas assim, nós exportadores, a gente não joga mercado fora. Muito bem, obrigado, André. Marcelo, como a Embrapa vê esse movimento ligado à revisão do limite máximo de neocotinoides e que tipo de transformação isso gera no setor, e a Embrapa está atenta a esse debate de forma a contribuir com o agro do Brasil? Essa discussão, que é entre os limites máximos de resíduo na Europa, isso não é novidade, né? Eles já praticam limites inferiores ao Códex Alimentares há muito tempo. E essa é uma das críticas, né, que eles fazem aos outros países, exatamente porque eles são mais restritivos nessa agenda. E eles conseguem, né, então, via mercado, via comércio, ter esse tipo de exigência, especialmente para produtos de consumo fresco, né? Eles conseguem fazer essas exigências e aí é uma questão comercial, é uma questão do exportador atender à demanda do mercado, e é um mercado que tem produtos, em alguns casos, né, como esses produtos in natura, frutas, por exemplo, que a gente exporta para a Europa. Essas exigências já são bastante rigorosas, né? E o produtor brasileiro foi se adaptando, aqueles que exportam, né, para esses mercados mais exigentes, foram se adaptando a essa situação. Mas, de novo, é um processo de transição, né? Então, a Europa estabeleceu lá no Green Deal 50% de redução dos pesticidas até 2030, esse é o que está lá no Green Deal, né, no geral.
Aqui no Brasil, a gente tem características distintas em termos de ocorrência de pragas e doenças. Nós temos um clima tropical, planta verde o ano inteiro, segunda safra, etc., que nos dá uma pressão diferente do que eles têm na Europa, né? Mas o que nós temos já feito, e eu acho que a gente pode aprimorar, e a ciência tem ajudado muito, é melhorar o uso correto desses produtos, porque esses produtos são designados para serem usados de determinada forma. Se a gente usa isso corretamente, a gente consegue atingir até limites melhores do que esses que estão sendo exigidos, né? Em alguns casos, isso é mais complicado. Mas nós temos feito essa transição. E, além disso, nós temos hoje uma oportunidade muito grande, de novo, eu sempre olho pelo lado da oportunidade, né? Da tecnologia que nós temos desenvolvido, de avançar muito nessa questão dos bioinsumos, associado aos produtos clássicos, aos produtos químicos tradicionais, mas a gente tem um potencial muito grande de avançar nessa agenda dos bioinsumos. E os agricultores já estão atentos a isso. Inclusive, a nossa política hoje, né, o Plano Nacional de Bioinsumos, eu acabei de ser convidado, eu devo ir em outubro, se tudo correr bem, num evento internacional que acontece na Suíça, da indústria internacional de bioinsumos, que eles querem conhecer essa política nacional, essa política brasileira de bioinsumos, porque ela está chamando a atenção deles. Muito bem. Marcelo Morandi, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, muito obrigada pela sua presença. André Nassar, presidente executivo da Biov, obrigada pela presença. Voltem sempre, foi um prazer ter esse debate com vocês. Até a próxima. E a economia da China registrou uma desaceleração no segundo trimestre do ano. O Departamento Nacional de Estatísticas chinês informou que o país asiático cresceu apenas 0,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, resultado que ficou abaixo do esperado. O aumento de casos da Covid-19 e a descoberta de uma nova variante da doença em Xangai também colocam o mercado financeiro em alerta. O presidente chinês Xi Jinping mantém a política de tolerância zero para a Covid, enquanto o temor de novos lockdowns e dificuldade de normalização das cadeias logísticas globais voltam ao radar. Enquanto isso, protestos acontecem na província de Henan após bancos rurais chineses congelarem cerca de 30 bilhões de dólares, afetando o setor rural de lá. Nosso tema agora é a China e a gente vai conversar com a Larissa Varholtz, sócia da Vale Agro. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Kellen. Que prazer estar aqui. Muito obrigada a você, Leonardo Paz, analista de inteligência da FGV. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Obrigada a vocês, e a gente se interessa demais por China, especialmente pela relevância que esse país tem nos negócios do agro. Começo com você, Larissa. Qual o motivo desse congelamento de contas na China? Que impactos isso traz para a área rural e até uma consequência que a gente possa avaliar para o agro do Brasil? Obrigada, Kellen. Essas contas foram congeladas por decisão dos acionistas proprietários desses bancos. Isso é uma questão que exige muita atenção, um olhar muito atento ao sistema financeiro chinês. Já se sabe que é um desafio para a China manter essa grande rede de bancos, principalmente na zona rural. São bancos menores, bancos que carecem de maior governança e que, ao mesmo tempo, foram bastante pressionados ao longo dos últimos meses também para aumentarem a sua disponibilidade de crédito, injetarem mais crédito, emprestarem mais para as empresas, até como consequência das políticas de contenção da Covid-19, no sentido de tentar fomentar a economia rural e a economia atingida ali regionalmente por esses bancos. Então, é uma mistura de diferentes elementos, mas, de fato, é um sistema financeiro que ainda carece de um grande esforço de governança. As consequências disso para o agro na China provavelmente precisarão ser medidas ao longo dos próximos meses. De fato, esses bancos eles têm uma presença importante junto a produtores rurais e junto a negócios, pequenos comércios das regiões atendidas, cobertas por esses bancos. No entanto, é preciso pensar que segurança alimentar é um objetivo
absolutamente estratégico do governo chinês, eles têm repetidamente falado sobre esse assunto. Então, me parece que, mesmo diante de uma crise dessa natureza, o governo chinês encontrará formas de manter a produção agrícola naquilo que eles possam, o que tiver ao alcance deles fazer, com certeza farão para manter uma produção agrícola dentro do esperado. Então, eu não consigo imaginar que eles deixariam que uma crise em um banco ou um grupo pequeno de bancos específico, ainda que com potencial de lançar um alerta sobre várias questões relativas à governança do sistema financeiro, que isso vá atingir a produção rural diretamente. Assim como em outros casos que a gente já viu, como crise do setor imobiliário, por exemplo, a atitude do governo chinês tem sido buscar conter, proteger aqueles que colocaram o seu dinheiro ali, cuja poupança foi congelada ou, de alguma forma, cuja poupança está sendo afetada, né, pela crise, e tentar manter, com a ajuda de outros bancos estatais, o sistema para que ele não, para que a crise não se espalhe, né? Eles têm conseguido fazer isso com relativo sucesso. Agora a gente precisa acompanhar para os próximos meses como é que isso vai se desenrolar. Interessante, Larissa, muito obrigada. E eu vou pegar um gancho do que você acaba de trazer sobre acompanhar os próximos meses e entender como vai se desenrolar. Passo essa pergunta a você, Leonardo. Como você vê atualmente a situação econômica da China? Houve uma desaceleração, saíram agora dados recentes sobre o crescimento da China e, neste momento, muita gente começa a questionar a saúde financeira da segunda maior economia do mundo e efeitos para o agro brasileiro. O que você enxerga, Leonardo? Eu acho que a palavra-chave nesse caso para a China é incerteza, né? Eu acho que a gente tem que tentar entender como é que vai ser a próxima abordagem que o governo chinês vai adotar numa possível nova variante, essa BA.5, enfim, chegue ao país, porque o resultado fraco agora desse trimestre está completamente vinculado a esse lockdown de Xangai, Xangai é a região mais ampliada, né? Que foi muito duro, foram um pouco mais de 2 meses de um lockdown muito extremo, e isso impactou fortemente as exportações, as importações, a produção do país. Então, eu acho que a grande questão, a grande incerteza aqui é como se numa nova onda, independente do tamanho dela, né, de infecções pela Covid-19, como o país vai lidar com isso, como o governo vai lidar com isso. A impressão que eu tenho é que, como num primeiro momento, né, estou olhando lá para 2020, China e outros países, Coreia do Sul, talvez, Singapura, adotaram políticas muito duras de lockdown, diferente de outros países, né, como na Europa e aqui nas Américas. Eles saíram primeiro da crise, né? E outros países na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, certamente, foram levando a crise um pouco mais para frente, com o número maior de mortes, com o impacto maior na economia. A China se abriu primeiro, começou a exportar primeiro, começou a produzir mais rapidamente primeiro que todo mundo. Então, ali no final de 2020, em 2021, a impressão que eu tenho é que muita gente olhava para a China, olha, a China ali foi um modelo que mais ou menos deu certo. Ocorre que a gente está num mundo diferente, né? Quer dizer, a gente já tem mais vacinas, a gente já tem mais... As medidas sanitárias já são mais bem conhecidas pela população, então, quer dizer, as novas ondas têm impactado menos do que a primeira grande onda, né? A primeira e a segunda grande onda, quando não tinha vacina. Então, a maneira como o governo vai conseguir equacionar, equilibrar, melhor dizendo, né, essas novas posturas, né? Porque a primeira política contra a Covid era a de distrito zero, né? 0, de qualquer maneira. Que eu acho que foi uma tentativa de repetição que eles fizeram na primeira onda em Xangai agora. O custo foi muito duro, né? Eu acho que o custo do remédio foi talvez tenha sido mais caro do que a própria doença, né? Do que o próprio Covid. Então agora estão nessa ideia de dinâmica zero, tá? Criar restrições, mas um pouco mais leves em relação ao que eles fizeram agora em Xangai no início do ano. E por isso que é de incerteza, né? Acho que eu fecho o meu argumento aqui com a mesma palavra, incerteza, porque dependendo de como eles forem lidar com essas próximas ondas ou levas, né? De repente nem são ondas, são levas, isso vai impactar bastante na economia, na produção, na exportação, enfim, para tudo, né? No final das contas. Interessante, porque você está colocando aí um ponto de interrogação em relação a qual vai ser a postura de Xi Jinping para lidar com novos casos de Covid, com uma eventual nova variante, né, que possa se alastrar. E aí a gente avança para você, Larissa. A gente viu essa nova variante sendo descoberta na China, ao mesmo tempo em que novos
novos casos de Covid foram relatados. Eu gostaria de saber se você acredita que a manutenção de uma política de tolerância zero para a Covid deve continuar na China e mais, avançando um degrau aqui para a nossa audiência entender em termos de efeitos de contágio disso para o agro do Brasil. Fechamento de indústrias, paralisação em portos, algum risco para a distribuição de matérias-primas? A gente é muito dependente ainda do que vem da China, especialmente para o agro, né? Com certeza, Kellen. Eu tendo a concordar com o Leonardo no item da incerteza, né? A gente está olhando aqui para um cenário que é bastante dinâmico, mas eu acho que tem alguns elementos que a gente pode trazer ao debate que são uma reflexão mesmo do que o governo chinês aprendeu nessa última tentativa de contenção da situação em Xangai. A gente teve nas últimas semanas, por exemplo, um anúncio do próprio governo chinês de que medidas irracionais de contenção da pandemia também seriam punidas, ou seja, ainda que a própria contenção da pandemia continue sendo um objetivo estratégico e uma meta a ser perseguida, o governo central da China também está tentando que os governos locais façam isso com racionalidade, pensando exatamente esse equilíbrio entre a contenção da pandemia e os efeitos econômicos. Não é que eles estejam totalmente ausentes desse debate, né, dos custos econômicos dessas decisões. E a gente sabe que os custos econômicos eles são pesados, inclusive para esses governos locais. A própria questão da testagem, tudo isso é muito caro, fazer isso com regularidade, a cada 48 horas, como alguns locais estavam fazendo, com uma grande população, tudo isso tem um custo muito caro também para esses governos locais. Então, diante dessa reflexão sobre qual é a forma mais racional de se lidar com a pandemia, me parece que essa busca por um equilíbrio entre as duas situações, o combate e a economia, está cada vez mais claro. É também uma regra que vem de cima, ou seja, governos locais, vocês precisam sim se preocupar com a pandemia, mas não podem deixar de lado a racionalidade econômica. Isso é uma mensagem importante, é uma mensagem de uma tentativa de busca desse equilíbrio, que não é fácil, né, diante de tantas incertezas. Então, acho que a mensagem o combate à pandemia ele continua sendo prioritário. Isso pode sim levar a novos distúrbios em termos de plantas industriais sendo fechadas, dificuldades de trabalho com eficiência, principalmente nos portos, né? Isso pode ocasionar atrasos, como você mencionou, mas a reflexão sobre o impacto econômico ela está muito presente hoje nas autoridades chinesas, do ponto de vista central e do ponto de vista local. Então, me parece que o equilíbrio será encontrado. Eu não acho que a gente vai viver a situação que foi vivida ao longo dos últimos meses. Outro item importante, foram flexibilizadas as regras de quarentena para viajantes internacionais e há uma discussão sobre o aumento de voos internacionais também. São dois sinais muito importantes em relação a uma tentativa de se buscar um ambiente mais ameno, mais tranquilo, mais normal. Excelente, Larissa. Você já colocou o olhar lá no futuro com base em dados do presente, trazendo uma nova perspectiva para a gente. Leonardo, a gente trouxe aqui o debate sobre desaceleração da economia chinesa. Há no mercado financeiro uma grande atenção aos riscos de recessão econômica e nós que estamos aqui também falando para uma audiência do agronegócio, queremos saber, na sua opinião, que se houver uma recessão econômica, o agronegócio do Brasil ficará menos atingido do que outros setores porque ele é produtor de alimentos? Ou você acredita que a gente pode entrar nesse balaio e também ter efeitos negativos para a economia agrícola aqui do Brasil? Eu acho que na média sim, na média todos serão afetados. Eu acho que o agro talvez um pouco menos, mas acho que também será afetado. Especialmente do ponto de vista de proteína, né? Quer dizer, pessoal, você vê que no Brasil, quando a inflação sobe, o preço dos alimentos sobem, a gente começa a perder em termos de proteína, as pessoas começam a comer menos carne, começam a depois comer menos frango, depois para ovo, enfim. Então, eu acho que no caso do Brasil, no caso de uma recessão, né? Acho que a recessão ainda não está no radar nesse momento. Eu acho que o governo chinês não vai atingir ou melhor, a probabilidade de atingir é baixa, a meta de crescimento deles de 5,5
no ano, ainda mais com esse resultado agora. Eu ressalto o ponto que a Larissa chamou, que eu acho que é fundamental para entender a China. Eles são muito pragmáticos, a gente viu na história que eles tendem a identificar uma política que eles fizeram, analisar onde eles erraram e mais para frente eles vão consertando essas coisas. Eu acho isso muito interessante, quer dizer, gera incerteza, mas a incerteza sabe que é uma coisa mais calculada. Então acho que a gente não está olhando ainda para um fenômeno de recessão. Eu acho que ainda é um pouco duro isso. Agora, num cenário de recessão, que eu acho pouco provável, sim, eu acho que todos sofrem, a agropecuária talvez um pouquinho menos, mas eu acho que sofre bastante. Agora, tem um ponto, né, eu acho que não é só a China que é o causador dessa tempestade perfeita que a gente está vendo do ponto de vista de comércio internacional, de cadeia global de valor. A gente está falando também da guerra da Ucrânia, que a gente não tem horizonte para término, isso tem afetado diretamente grãos, diretamente outros insumos importantes no agro, além da energia, sem contar a energia. A gente está olhando para uma série de medidas protecionistas pelo mundo inteiro, desse rescaldo ainda que a gente está vivendo do final da Covid. Então, eu acho que a China é apenas mais um dos elementos, eles sabem disso, eu acho que eles sabem que eles são apenas mais um dos elementos, eles tentam um pouco equacionar um pouco o lado deles nesse aspecto. Muito bem, quero agradecer. Larissa Varholt, sócia da Valia Agro, muito obrigada, volte sempre. Leonardo Paz, analista de inteligência da FGV, volte sempre, foi um prazer ouvi-los, até a próxima. O preço do petróleo nas bolsas internacionais registrou queda. Durante o pregão desta semana, o produto voltou a operar abaixo do patamar de $100 o barril e caiu aos níveis registrados no início da guerra na Ucrânia, lá em fevereiro. Em um mês, a commodity acumula baixa de cerca de 15%, puxada principalmente por temores de que uma eventual desaceleração na economia global vai impactar a demanda. Para tratar deste tema, nós vamos agora ouvir Pedro Shinzato, analista de petróleo e derivados da StoneX. Pedro, seja bem-vindo. Conte pra gente como a queda do petróleo nesta semana deve impactar o preço do diesel aqui no Brasil. Vai cair também? Olá, Kellen. Obrigado pela oportunidade. Tivemos um recuo bem significativo do petróleo e derivados nessas últimas semanas, essa semana principalmente. E nos nossos cálculos, a gente já vê espaço para queda nos preços praticados pela Petrobras, seguindo a regra do preço de paridade de importação, né? A gente já vê espaço para quedas nos preços de diesel e gasolina aqui no Brasil. Esse valor muda a cada momento, né? A cotação mexe durante o dia todo, 24 horas por dia praticamente, mas com o cenário atual, a gente vê espaço de queda de cerca de 20 centavos para o diesel e cerca de 30 centavos para a gasolina. Isso porque você mencionou paridade de importação. Hoje a gente está pagando mais caro do que o preço vale no mercado internacional, por isso essa tendência de chegar até 20 centavos a queda do diesel. E em quanto tempo, Pedro, você estima que isso vai acontecer? Em nossos cálculos, acreditamos que sim, estamos com preços internos do Brasil ligeiramente acima dos preços praticados lá fora. Até o contrário do que a gente viu ao longo de praticamente todo o ano, né? No ano todo a gente teve preços internos aqui pela Petrobras praticados abaixo da paridade, então parece que meio que um compensa o outro, né? E eu espero o movimento da Petrobras, acredito eu, né? Isso é sempre muito incerto em falar isso, mas acredito eu que talvez na próxima semana, com o cenário mantido nesses patamares que a gente está hoje, né? A gente pode ter alguma novidade vindo da Petrobras. Muito bem, Pedro, eu volto com você já. Fique aqui, por favor. Nesta semana, o presidente... Nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, alertou a população para se preparar para um corte total do gás da Rússia. Já a Europa começa a se preocupar com o fornecimento para o inverno, quando a demanda para aquecimento das residências, dos estabelecimentos é maior. Para o agronegócio, o impacto está principalmente na produção de insumos, como fertilizantes e defensivos agrícolas, de importantes polos produtores destes produtos que estão lá na Europa. Eu conversei com o presidente da CropLife, Christian Lobauer, sobre este tema. E o Christian conta pra gente como o corte de gás russo impacta a produção europeia de insumos agrícolas que também abastecem o Brasil. Olha, a gente ainda não tem registro de efeitos sobre a instabilidade de fornecimento energético, principalmente do gás e do petróleo russo, né, para a União Europeia, na indústria química de uma forma geral e nem em particular em relação a defensivos. Na verdade, o Brasil ele importa muito, mas ele importa muito de outros países. Na parte europeia não é tão grande, embora
produtos mais sofisticados venham da Alemanha, da Suíça e da Inglaterra. Mas vem muito dos Estados Unidos e muito da China e da Índia, né? Mas é evidente que a agenda da energia na Europa mudou. O custo da energia na Europa já faz com que os alemães tenham que pensar em racionar o uso de calefação nas suas casas. Imagine a Alemanha tendo que racionalizar o uso de energia para aquecimento. Isso já é uma realidade hoje. Está no verão ainda, quando chegar o inverno já está se planejando que não vai ter energia para todo mundo. Então, você imagina o que efeito que isso tem para a indústria, a maior indústria do mundo, as maiores do mundo, a indústria alemã, a indústria química alemã, suíça e francesa, enfim. O que é isso para quem depende de uma parte, certamente, do gás, principalmente russo, que tem efeito, sim, na produção de amônia, né, na produção de nitrogênio e de várias matérias-primas para a produção de uma série de produtos de defesa vegetal e fertilizantes, né, diga-se de passagem, que não é a nossa área, mas inevitavelmente também faz parte dessa conversa, porque os fertilizantes usados não só na Europa, mas também para exportação, como já acontece atualmente. Então, a agenda energética é, na verdade, a grande fonte do problema universal hoje. Agenda energética como grande fonte de um problema universal. Você concorda, Pedro? Que tipo de impacto tudo isso vai trazer para o Brasil, hein? Concordo. Infelizmente, concordo. A gente tem realmente um cenário bastante desafiador pela frente, né? A situação do gás natural na Europa já vem complicada desde o ano passado. Claro que se acentuou muito a partir do final de fevereiro desse ano, né? E a gente tem hoje realmente preços exorbitantes de gás natural e dentro do bloco europeu. A gente viu o movimento de algumas termoelétricas, algumas indústrias também, de outros setores, já virando a chave, vamos dizer assim, do gás natural para outros combustíveis. Seja o diesel, seja o óleo combustível, seja o carvão, né? Até mesmo o carvão, que é o grande vilão aí do passado, voltou a ser usado para geração. Pedro, realmente é um debate que a gente vai precisar que você volte para trazer mais detalhes. Por hoje, agradeço a você, Pedro Shinzato, analista de petróleo e derivados da StoneX. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Neste momento, eu te convido a desacelerar o ritmo e prestar bastante atenção no recado que eu trouxe para você. Combater as daninhas como capim braquiária, mamona e cordas nos canaviais não é tarefa fácil, ainda mais por elas impactarem e muito na produtividade. E é por isso que a Yara leva até você o herbicida Ritmo, desenvolvido exclusivamente para cana-de-açúcar. A sua inovadora formulação líquida permite fácil manuseio e rápida absorção, que mantém o canavial no limpo por mais tempo e maior rendimento. É tão eficiente quanto o Ritmo é todo o portfólio que a Yara tem para o seu cultivo de cana, com inseticidas, herbicidas, fungicidas e maturador. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e conheça o que mais Ritmo pode fazer pelo seu canavial. Na hora H da proteção da cana, é Yara. Pode confiar. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Agradeço pela companhia, nós nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara.